Esses são 10 fundos imobiliários que estão rendendo mais que o Tesouro Selic e olhando o indicador que a gente vai mostrar aqui, parece que eles estão baratos. Será que vale a pena investir? E olha que a Selic tá alta pra caramba. Se tá rendendo mais e não tem que pagar nada de imposto de renda, eu também quero. Eu sou o Cezito Sperandio. Eu sou Iofar Deloni e nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se você ainda não é um Economiker raiz inscrito aqui no canal, a gente tá com 4 vídeos novos toda semana, lotado de dica de investimento. Toda sexta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse aqui. Sexta passada, por exemplo, teve outra lista com os 10 melhores cursos grátis para você investir em fundos imobiliários sem dúvida. E olha, ficou animal. Não esquece o like, hein? Esse é o nosso pagamento. O YouTube vai fazer o quê? Ele vai perceber que você tá querendo investir e vai recomendar vídeo até de outros canais com conteúdo muito da hora só falando desse assunto, investimento. Bora pros 10 FIIs que estão rendendo mais que a Selic. E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vídeo? Será que a gente acha investimento que vale a pena nessa lista 10 de hoje? Ou, aliás, como é que anda a sua carteira de fundos imobiliários? Onde você tá investindo? Vai ver, obrigada. Tô muito feliz com a minha carteira. Não vou falar aqui qual fundo, porque vai soar como uma indicação. Mas em 2022 eu tive muito ganho com fundo de papel, aqueles que são atrelados à inflação. Agora tá começando a render melhor os de tijolo. Então, cara, eu acho um investimento sensacional. Não tem nem o que falar, né? Os fundos de papel renderam muito. Em 2022 eu investi pouco em fundo imobiliário, mas pro final do ano que eu comecei a dar mais atenção pra isso, principalmente seguindo uma dica que a gente vai dar lá na nossa série de fundos imobiliários, né? O vídeo ainda não saiu, mas são 5 fundos imobiliários que tem que ter na carteira. A gente volta a falar disso, são nesses que eu tô investindo. Aliás, a gente acaba falando muito mais de renda fixa e tesouro direto aqui no canal, mas qual assunto que você prefere no final das contas? Deixa aqui embaixo nos comentários se é mais do time de tesouro direto ou se você quer mais vídeo de fundo imobiliário por aqui. A gente não só lê, como responde todo mundo, hein? Pode ver aí. Agora a gente vai te dar o passo a passo que você tem que fazer para procurar os fundos imobiliários que estão pagando mais que o Tesouro Selic e podem estar barato. Eu vou entrar nesse site aqui e vou procurar por ranking de FIIs, que nem você está vendo aí na tela. Clicando 2 vezes aqui no Dividend Yield de 12 meses, eu quero organizar do mais rentável, ou seja, do que paga mais dividendo, do que pagou mais dividendo nos últimos 12 meses, para o que pagou menos. E aí o que interessa pra gente é só os que têm Dividend Yield, que pagaram dividendos no último ano maiores que 13,75% ao ano, que é o nível da Selic enquanto a gente está gravando esse vídeo. Vou copiar só esses aqui. Agora a gente vai colar esses dados numa planilha e deletar todas as colunas. Não interessa nada disso, exceto 2 colunas. A gente vai manter o Dividend Yield em 12 meses e o PVP, que é um indicador que a gente já vai te explicar. Depois disso a gente colocou um filtro nos títulos para ficar mais fácil se organizar e a gente ordenou do PVP do menor para o maior. São 32 fundos imobiliários com PVP menor do que 1. Como o restante nem interessa pra gente, a gente até deletou o que é maior que 1, como você tá vendo aí. Agora a gente vai pra coluna de Dividend Yield em 12 meses, do maior pro menor, e aí a gente pintou os 10 primeiros em amarelo, porque são esses que a gente vai conversar agora. A gente manteve o link de cada FII, porque a gente vai clicar agora pra entender como é que cada um funciona. O primeiro que a gente vai analisar, que na verdade é o 10º desse ranking, é o fundo imobiliário BBFI11, que é o BB Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo. Ele é do tipo tijolo, que investe em lajes corporativas, como você tá vendo aí, e o PVP é de 0,66. Vamos detalhar o que é esse PVP. Traduzindo, é o preço por valor patrimonial. Basicamente, o que ele analisa é, de todas as propriedades, de todos os imóveis que tem dentro daquele fundo imobiliário, qual que é o valor dele de mercado atual? Quanto que eles estão avaliados? Quando compara com o preço da cota, de todas as cotas do fundo somadas, que são todos os investidores que investiram ali, se dividir um pelo outro e der maior que 1, pode significar que o preço da cota está mais caro, está sobrevalorizado em relação ao patrimônio, aos imóveis avaliados daquele ativo. Se for igual a 1, quer dizer que o preço da cota é igual ao valor patrimonial do ativo, e se for menor que 1, poderia indicar que está barato. Eu digo poderia porque esse indicador nunca pode ser analisado sozinho. A gente vai falar de alguns aqui e eventualmente às vezes está muito barato, mas não está barato, né, no final das contas, porque é um fundo problemático ou qualquer coisa assim. De qualquer maneira, esse FII aqui está com PVP de 0,66 e poderia indicar uma boa oportunidade de compra. Só que, dá uma olhada na liquidez dele. Só tem 269 negociações diárias, o que eu considero muito baixo. Tem alguma chance de você querer comprar, vender e não conseguir encontrar um comprador por preço que você deseja. Mesmo assim, os dividendos pagos, o Dividend Yield dos últimos 12 meses é de incríveis 17,09%, muito acima do que rendeu o Tesouro Selic. E, aliás, esses rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e do Tesouro Selic ou de qualquer outra aplicação do Tesouro não é, né? Dá uma olhada em outras coisas que eu tô analisando aqui. Esses últimos dividendos, como você tá vendo no gráfico de
barrinha, eles são relativamente constantes. Só que esse fundo imobiliário também tem apenas 2 imóveis, como você tá vendo nesse grafiquinho de pizza. É pouca diversificação dentro do fundo imobiliário pro meu gosto. Em nono lugar apareceu o CACR11, o Cartesia Recebíveis Imobiliários, e o nome já diz tudo, né? É um fundo de papel, aquele que investe em renda fixa imobiliária. Então pode ser uma LCI, pode ser uma CRI, em qualquer renda fixa que tá atrelada ao imóvel. O PVP desse fundo, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, tá em 0,98, então tá ali, né? Muito perto de 1, mas tá abaixo de 1. E a liquidez diária já aumentou um pouquinho, ele tem 8.000 negociações por dia, então um pouquinho melhor do que o último que a gente analisou. Agora, o que surpreendeu a gente foi o Dividend Yield, que tá em 16,41% nos últimos 12 meses. Para quem caiu de paraquedas, os dividendos são os lucros que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir para todos os investidores, entre eles você. Por lei, ele é obrigado a distribuir esse lucro, 95% para ser mais exata desse lucro, a cada 6 meses, mas na prática, a maioria dos fundos distribui quase que mensalmente. E o Dividend Yield é o indicador que calcula de quanto que você investiu, quanto que você está tendo de retorno nesses dividendos. Sei lá, você investiu R$100, você está tendo um retorno em 12 meses de 5, de 10 ou de R$16, como é o caso desse fundo que a gente está vendo agora. Quanto maior os Dividend Yield, melhor para o seu bolso, porque significa que você está tendo um retorno mais rápido, maior de toda a grana que você colocou nesse fundo. Quando a gente analisa o histórico de dividendos, a gente vê que não é tão longo assim. Aí no site aparece desde 2019, mas é crescente, porque como é um fundo de papel, ele acompanha a inflação, e a inflação recente, nossa, foi muito alta. Então ele teve bons ganhos muito por conta da inflação. Agora nos próximos meses, que a inflação tende a ficar um pouquinho mais controlada, não sei, veremos. Em oitavo lugar tem esse outro FII aqui, que é a AM11 ou Quasar Crédito Imobiliário, não sei se é Quasar, é o nome de um perfume que eu usava aí quando era mais novo. Ele é um fundo de papel, ou seja, você consegue ver aqui nos dados gerais do fundo que eles são um fundo que investe em CRIs, e o PVP tá em 0,92. A negociação diária deles são de apenas 241, o que eu acho também muito baixa, só que o Dividend Yield tá em 17,49%, é muita coisa. Olhando aqui no grafiquinho, você vê que os dividendos são relativamente estáveis, mas é muito cedo, tem poucas observações pra gente tirar qualquer conclusão, se dá pra contar com isso daqui pra frente. A gente tá falando de tudo isso, mas claro que não é só para esses 2 indicadores que você tem que olhar, né? Não é só analisar Dividend Yield, preço por valor patrimonial do fundo imobiliário e já sair investindo. A gente sempre fala, mas não custa repetir. Essa aqui é só uma análise inicial dos FIIs que estão rendendo mais que o Tesouro Selic. Aqui no site mesmo já dá pra ver que tem muito mais informação pra você analisar. Inclusive, aqui no fim tem uns links pra baixar todos os relatórios mais recentes de cada fundo. É bom ir acompanhando isso pra ficar por dentro. Ah, quer saber que site é esse que a gente tá usando? A galera do nosso Telegram já tá sabendo, porque são eles que recebem esse tipo de coisa primeiro. Faz o seguinte, a hora que bater 100 comentários aqui embaixo com a hashtag quero site, a gente vai dar o link lá no nosso Telegram. E o link pra entrar no grupo tá aqui na descrição do vídeo. Você já comentou? Então entra lá. Daqui uns 15 dias a gente vai fazer um vídeo bem completinho dos 10 indicadores que você tem que analisar antes de investir em qualquer fundo imobiliário. Por enquanto, outra coisa que você tem que analisar é se vale mais a pena investir num fundo de tijolo ou num fundo de papel. Bom ponto. Nesse vídeo aqui em cima da nossa série de 12 episódios só de FIIs que tá saindo toda quarta, a gente falou as diferenças dos fundos de papel pros de tijolo. Qual que é mais arriscado e qual que tá rendendo mais? Clica aí pra não ficar de fora. Seguindo a lista, a 7ª posição é do RB Capital Recebíveis Imobiliários. É um fundo de papel, ou seja, investe em renda fixa imobiliária, e o PVP tá em 0,89. A liquidez diária também não é lá essas coisas. Ele tem 641 negociações por dia, só que o Dividend Yield superou os 16%, tá em 16,21%. Ele também tem um histórico de dividendos meio recente, mas dá para notar que ele é crescente junto com a inflação, justamente por ser um fundo de papel. Muito fundo de papel dessa lista, aliás, do mercado, acompanha a inflação, mais especificamente o IPCA, porque esses fundos investem em renda fixa, cujas parcelas ali que são pagas aos fundos são corrigidas pela inflação. Então, se a inflação sobe, aumenta o quanto que esses fundos ganham e aumenta também o lucro que eles distribuem aí para os cotistas. Dá uma olhadinha nesse FII aqui, o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade. Eu adoro esses nomes chiques em inglês. É mais um fundo de papel, com PVP de 0,93, possivelmente indicando que está barato. A liquidez diária não é nem tão boa nem tão ruim, 3.800 negociações por dia. Os Dividend Yield dos últimos 12 meses também está muito bom, 16,41%. E é mais um FII de papel que os dividendos cresceram bastante junto com a inflação alta recente. Seguindo aí os nomes chiques, tem o Valora Hedge Fund, que é um fundo de papel e não é tão simples sem entender que ele é um fundo de papel, mas quando você vai nas informações básicas, aí tá escrito que é mandado títulos e valores imobiliários. O PVP tá em 1, mas cara, lá na lista a gente já não tinha selecionado
selecionado só PVP menor do que 1, calma, ele já atualizou, é só uma diferençazinha aí de página no site. Antes ele era menor que 1, então segue o jogo. A liquidez diária dele é sensacional, ele tem 329 mil negociações por dia, então provavelmente se você quer comprar ou vender esse fundo, você vai achar outro investidor para fazer isso. O dividend yield também tá muito bom, 17,80 nos últimos 12 meses, o que é sensacional. Só que os dividendos também têm um histórico aí um pouco recente, então é meio cedo para tirar alguma conclusão, você pode ver aí nas barrinhas. Em quarto lugar, olha esse FII aqui, NIU11, eu adoro inventar a pronúncia para os códigos dos fundos imobiliários. Ele se chama Newport Renda Urbana, é um fundo de tijolo, de lajes corporativas, chamados também como escritórios comerciais aqui na descrição principal, e o PVP tá muito baixo, 0,57%. Liquidez, ele não tem muita, só 292 negociações diárias, só que os dividendos dos últimos 12 meses, segundo esse site aqui, está absurdamente alto, um dividend yield de 29,72%, é quase 30%, enquanto a Selic está em 13,14%. Vamos dar uma olhada aqui na constância desses dividendos para ver se ele costuma pagar sempre tanto assim? Já dá para ver que teve um dividendo atípico muito alto em setembro de 2019, muito mais alto do que a média dos outros pagamentos de dividendos nos outros meses. E infelizmente o gráfico não está atualizado, não tem dados muito recentes, mas pode ser que tenha acontecido outra coisa extraordinária desse tipo que puxou o dividend yield para cima e não necessariamente isso vai se repetir por futuro. É esse tipo de análise que você tem que fazer olhando os relatórios que você encontra aqui no fim do site, como eu mostrei. Outro detalhe é que só tem 3 imóveis nesse fundo imobiliário. Na minha opinião, é uma baixa diversificação. Avançando na lista, a gente chega no terceiro lugar, que é o FII Mercantil do Brasil. É um fundo de tijolo. Finalmente apareceu um fundo de tijolo aqui nessa lista. Tem pouco, hein? Basicamente, ele investe em lajes corporativas. O PVP tá em 0,60, a liquidez diária em 438 negociações por dia, então não é lá essas coisas. O dividend yield tá em 16,72 em 12 meses. E quando a gente olha a barrinha de dividendos, a gente vê que eles também são meio estáveis, o que é bem legal para você, porque você consegue se planejar. Só que ele só tem 2 imóveis, então não é tão diversificado assim. O segundo lugar aqui da nossa lista é do FII AR11, o Atrio Rate Recebíveis Imobiliários, que é mais um FII de papel com PVP de 0,99 e uma liquidez diária razoável, 39 mil negociações por dia. Os dividendos nos últimos 12 meses, dá uma olhada aí, 154% de dividend yield. Eu acho que tá errado, porque volta lá para nossa listinha do Excel, ele tava com 16,90. Pode ser algum bug aqui do site, então nunca confie cegamente. É uma boa referência esse tipo de ferramenta, só que sempre dê uma olhada lá nos relatórios que nem a gente ensinou. Dá pra ver aqui no gráfico de barrinha que os últimos dividendos dos últimos 2 meses caíram bastante. Isso foi tipicamente porque nesse período do ano teve deflação. Você lembra disso em 2022? Como é um FII de papel que tipicamente está atrelado ao reajuste pelo IPCA, os dividendos também caíram nesse período, super normal. E o primeiro lugar dessa lista é o Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários, que é um fundo de papel. Tá com PVP de 0,95, liquidez diária de 1.400 negociações por dia, que... enfim, é baixo, mas não é o mais baixo aqui dessa lista. E dividend yield de 18,21% em 12 meses. Investiu R$100 nos últimos 12 meses e ia conseguir uns 18 de retorno. Pelo site não apareceu aí um histórico tão grande de pagamento de dividendos, mas tem uma indicação de crescimento. O quanto que eles distribuíram de dividendos aumentou junto com a inflação recente. Quanto que rende tudo isso? A gente fez um vídeo mostrando quanto rende investir R$100 por mês nos fundos imobiliários mais famosos. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, e esse tá bombando. E aqui embaixo tem um aulão ao vivo com os membros, com a gente mostrando onde é melhor investir, fundos imobiliários ou tesouro direto, qual rende mais? Tá aqui. Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e também se inscreve nessa bolinha para continuar trocando ideia com a gente por aqui.